Graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita nós iremos iniciar o capítulo 6, dos capítulos mais importantes dessa maravilhosa carta, onde Paulo ele vai trabalhar a santificação, tá? A doutrina da santificação. Mas antes de nós começarmos a expor o capítulo 6, iremos fazer a exposição dos versículos 1 a 14, que é a primeira subdivisão aqui. Vamos recapitular aquilo que nós já expomos. No capítulo 1, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala que toda a humanidade é culpada, judeus e gentios. Todos estão debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A partir do versículo 21, Paulo, no capítulo 3, versículo 21 a 31, Paulo vai demonstrar a doutrina da justificação. O ato de Deus de imputar justiça aos pecadores. E o que é imputar? É colocar na conta. É depositar na conta do pecador a sua justiça. Deus lançou sobre o Cristo os pecados da humanidade e Cristo lançou sobre nós aqueles que creram, que confessaram seus pecados, aqueles que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo lançou sobre nós, aqueles que receberam Ele como seu Salvador, tanto judeus e gentios, lançou a sua justiça, nos declarando justos perante Deus. No capítulo 4, Paulo vai demonstrar na prática a justificação e vai falar que ela não é uma coisa, não é heresia, não é coisa nova, não é coisa ou uma coisa que ele acabou de inventar ou ele inventara. Não. A justificação está no Antigo Testamento. E ele vai usar a figura do patriarca Abraão para mostrar na prática essa doutrina que é bíblica e calar a boca dos seus algozes, dos seus inimigos que estavam chamando ele de libertino, que ele era contra a lei, né? Que ele era um impostor, um apóstata. Aí Paulo demonstra no capítulo 4, dos versículos 1 a 25, que Abraão não foi justificado por obras. Não, obras não justificam ninguém. Mas Paulo ensina claramente que as obras simplesmente são os resultados da salvação. Os resultados da salvação. E o salvo produzirá boas obras. Então a salvação é mediante a fé. Ele mostra no capítulo 4. Agora, no capítulo 5, Paulo vai demonstrar os frutos da justificação. Nos versículos de 1 a 11, ele demonstra isso. E nos versículos 12 a 20, ele mostra lá os efeitos, né, de Adão e de Cristo. Adão como representante ou como cabeça da raça humana, aonde toda a raça humana caiu, aonde toda a raça humana escorregou na casca de banana, que foi o pecado de Adão, e mostra a Cristo, o segundo Adão. Em Adão todos caímos, em Cristo todos nós levantamos. E o capítulo 6, Paulo vai demonstrar claramente a doutrina da santificação. Como o justificado deve viver, quais os procedimentos, né? Como deve andar o justificado. E Paulo vai demonstrar a santidade na prática. Na prática. Então, é isso que nós iremos expor aqui, no capítulo 6, onde o tema geral do capítulo 6, é livres do pecado pela graça. E Paulo, ele já vai trabalhando aqui e já vai cortando, né? já vai podando e respondendo perguntas de um oponente imaginário, a chamada diatribe, né? Onde ele levanta perguntas de um oponente
judeu imaginário que vai questionando ele e ele vai respondendo as perguntas. Já vai eliminando as perguntas. No final do capítulo 5, versículo 20, versículo 21, Paulo fala que aonde o pecado reinou, tá? Aonde o pecado reinou, agora que reina é a graça, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu imagino lá em Roma um judeu levantando a mão. Espera aí, Paulo. Tem algumas objeções contra isso. Então, já que é pela graça, então eu posso pecar à vontade, eu posso viver uma vida totalmente devassa, porque quanto mais pecados, mais graça. Essa é a lógica dos oponentes de Paulo. Quanto mais eu pecar, quanto mais devasso eu ser, quanto mais mergulhado no pecado, mais graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu vivo uma vida totalmente descabida, eu vivo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, mais graça ele vai ter de mim, mais compaixão ele vai ter de mim. Paulo, prevendo essa pergunta, no versículo 1, ele já dá a resposta do capítulo 6. Olha só o versículo 1. Ele começa com uma pergunta. Que diremos então? Paulo já está antecipando as objeções. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo prevendo essas perguntas, essas objeções de seus algozes, que tem que viver uma vida devassa, que eu não posso me preocupar com nada, porque Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus gracioso, então eu vou cruzar os braços, começar a pecar adoidado, né, viver uma vida totalmente desregrada e vou ficar tranquilo, porque quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais pecado, mais abundante graça sobre mim. Né? E Paulo vai corrigir, né, esse pensamento. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo responde de uma maneira dura. Parece que Paulo está nervoso aqui. Ele fala assim, de maneira nenhuma. E outras bíblias ou versões, de modo nenhum. Não, jamais. Né? Jamais, de modo nenhum. Aí ele vai falar por quê. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, são 3 perguntas retóricas, né? Que diremos então? Primeira pergunta. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Segunda pergunta. Paulo responde, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado, nós que já morremos para ele? Como você vai viver uma vida devassa, uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente pecaminosa, se você foi justificado? Ele acabou de falar das bênçãos da justificação no capítulo 5. Né? Que nós temos acesso a Deus, temos paz com Deus. Né? Cristo nos deu acesso a essa graça, né? A esperança futura. Cristo morreu por nós para perdoar nossos pecados. Nós fomos justificados. Né? Porque a partir do versículo 12 do capítulo 5, Paulo divide a raça humana em 2 classes. Ou você está em Adão, está caído no pecado, ou você está em Cristo. Adão representa a humanidade caída, Cristo representa o cabeça da humanidade redimida. Ou você está em Adão ou você está em Cristo, não tem meio termo. E quem está em Cristo foi regenerado. E aqueles que estão em Cristo foram justificados. E aqueles que estão em Cristo são santificados. E a santificação aqui tem 3 perspectivas. 3 perspectivas. Primeiro, a santidade posicional, que é aquela santidade que você, quando você é salvo, porque a justificação é um ato de Deus e acontece na hora. Quando você se converte, na hora você é justificado. A justiça de Deus é colocada na sua conta mediante Cristo e você é declarado limpo, justo perante Deus. Você não é mais devedor, tá? Então é a santidade posicional, a santidade progressiva, que é o dia a dia. Todo dia nós estamos no processo, né, de santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
é o processo, e a santidade final, aonde nós não iremos pecar, que isso só vai acontecer quando Cristo voltar, né, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses 3 pontos são interessantes para nós entendermos. Então, nós não viveremos ainda no pecado, porque nós morremos para ele. Tá? Você morreu para ele. Então, o pecado não reina mais sobre você. O pecado não tem um domínio. O pecado não é o seu senhor. O pecado não é seu patrão. É isso que Paulo começa a dizer aqui e afirmar. E nesses inteirinho aqui, né, nós podemos dividir esse sermão também em 3 partes, né? Que é os versículos de 1 a 10. Nós temos que saber que nós somos mortos, ou somos mortos para o pecado. Versículo 11, nós temos que considerar que nós somos mortos, estamos mortos para o pecado, tá? E no versículo 12 a 14, nós temos que não só saber como considerar, mas também reconhecer, né, que fomos mortos para o pecado. Então, nós também iremos trabalhar aqui, né, os versículos de 1 a 14, né, em 8 pontos. 8 pontos aqui que nós podemos aqui e nós iremos trabalhar para você entender melhor. Eu já fiz a exposição aqui do versículo 1 e 2, tá? Onde Paulo responde às objeções dos seus inimigos, né, dos seus algozes. No versículo 3, agora, Paulo ele vai começar a desenvolver a ideia do batismo, né, fazendo um paralelo do batismo. Vamos ler aqui o versículo 3, porque poderia surgir a pergunta: como foi que morremos para o pecado? Os algozes poderiam perguntar: Paulo, isso aconteceu quando? Como foi que morremos para o pecado? Já que você acabou de falar no versículo 2 que nós não viveremos ainda no pecado porque morremos para ele, então isso aconteceu como? Aí Paulo vai responder: foi através do nosso batismo que nos uniu a Cristo em sua morte. Olha o versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui Paulo faz um paralelo, né? Um paralelo entre um batismo, que é um símbolo do novo nascimento. O batismo não salva ninguém, o batismo não regenera. Nós não cremos na regeneração batismal, conforme crê a Igreja Católica Apostólica Romana. As águas do batismo não têm poder nenhum, mas o batismo simplesmente é uma evidência externa daquilo que aconteceu internamente. Você agora, por meio do batismo, você vai externar a sua fé pública em Cristo. É só isso. É um símbolo, tá, da união sua com Cristo. Da união, da regeneração, da justificação, da santificação. É um lembrete. O R.C. Sproul, em seu comentário, está na página 171 desse maravilhoso livro aqui, ó, que eu tenho vários comentários de Romanos, né? Esse aqui, ó, Romanos, Estudos Bíblicos Expositivos em Romanos, do R.C. Sproul, ele vai falar na página 171 que o batismo é um lembrete de nossa união na morte e no sepultamento de Cristo. Eu gostei dessa expressão dele. Tá? O batismo é um lembrete de nossa união na morte e no sepultamento de Cristo. Né? Isso aqui é uma frase maravilhosa. Tá? Maravilhosa. E nos versículos 4 e 5, olha que interessante. Tá? Já que nós participamos da morte de Cristo, Deus quer que compartilhemos também da sua vida de ressurreição. Olha os versículos 4 e 5. Né? Paulo faz a pergunta no versículo 3, ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte.
Versículo 4 e 5. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha só que doutrina maravilhosa. Tá? Então, o batismo, ele relembra, é o memorial da morte e ressurreição de Cristo. Da morte, sepultamento e ressurreição. Quando você mergulha nas águas batismais, aqui é um texto forte, principalmente usado para nós que cremos no batismo por imersão e não por aspersão, e aqui não estou indo contra, né, o batismo por aspersão, pelo amor de Deus, mas o texto é uma evidência muito forte, o texto é uma evidência muito forte disso, é claro sobre isso. Aqui está a ideia da imersão, tá? Mas esse não é o tema, vamos continuar aqui. Então, quando você é mergulhado nas águas, ali representa a sua morte. A morte para o pecado, a morte para o mundo, a morte para o eu. Você está sendo sepultado ali, é um símbolo, tá? É um símbolo. Então, quando você é mergulhado nas águas, é a sua morte e seu sepultamento para o pecado, para a velha vida, para o velho Adão. E quando você sai das águas, né, é um símbolo da ressurreição. Um novo homem em Cristo, uma nova pessoa transformada, né, uma nova criatura. É isso que Paulo fala nos versículos 4 e 5. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o batismo é um símbolo, tá? Da nova vida em Cristo, da nova aliança. É um símbolo, por isso a importância do batismo. Então, você é mergulhado nas águas, assim como Cristo foi morto, foi sepultado e ressuscitou para nunca mais morrer, assim também o batismo mostra aquilo, que fomos sepultados, fomos mortos para o pecado, e quando saímos das águas, é um símbolo da regeneração, da salvação que obtivemos em Cristo Jesus. E agora nós andemos não numa vida velha, nova, conforme Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que é muito conhecido, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós agora passamos a andar em novidade de vida. Tá? Quarto ponto, os versículos 6 e 7. Nosso velho eu foi crucificado com Cristo, a fim assim que pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado. Versículos 6 e 7. Sabendo isto, que a nossa velha natureza, que é o velho homem, foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Qual é a analogia que Paulo faz aqui? Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. E quando Cristo ressuscitou, fomos ressuscitados com ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Então agora, Cristo está ressuscitado, Cristo está vivo. Por isso que ele garante essa vida de vitória sobre o pecado. Isso não significa que você vai viver sem pecado, tá? Isso significa morrer para o pecado, é que o pecado não vai dominar sobre você, que o pecado não vai reinar sobre você, que o pecado não terá controle, o pecado não vai ditar as regras, porque agora você está na graça, porque agora você foi justificado, você é santificado, você recebeu o Espírito Santo como penhor, como a segurança, você foi selado com o Espírito Santo, né? Você tem Deus na vida, aonde você vai ser direcionado por Ele, por Deus. Então, uma nova vida. Então, o pecado não vai reinar. O pecado não terá controle. Você não vai viver na prática do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Versículos 6 e 7, que é o quarto ponto. Ponto 5. A morte e a ressurreição de Jesus foram tanto uma como a outra, eventos decisivos. Ele morreu de uma vez por todas para o pecado, mas vive continuamente para Deus. Versículos 8 a 10.
Hã? Versículos 8 a 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Interessante isso, né? Então, a morte e a ressurreição de Cristo são eventos decisivos. Porque Cristo morreu de uma vez por todas para dar um cabo ao pecado, para resolver esse problema na humanidade. Né? Que antes o homem tinha que sacrificar animais, aquele processo todo, aqueles rituais, né? No Antigo Testamento, que era um tipo, ou apontava para Cristo, os sacrifícios de animais, o sacerdócio, tudo aquilo era sombra da coisa que viria, conforme falei no livro de Hebreus, das coisas que iriam vir. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 6 e 7, que foi um quarto ponto, né? Que nossa velha natureza foi crucificada, tá, com ele, para que o corpo do pecado, que é a velha natureza, seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, versículo 6, controlados pelo pecado, né? Manipulados pelo pecado, dominados pelo pecado, pois quem já morreu está crucificado do pecado, está livre. Né? Aí Paulo faz essa analogia, versículo 8 a 10, que nós acabamos de ler. Porque se já morremos com Cristo para o pecado, cremos também que viveremos com ele. Então você morre para o pecado, o pecado não tem mais domínio sobre você, o pecado não te controla, o pecado não te manipula, o pecado não trabalha em você a fim de controlá-lo. Né? Então você morre para o pecado, mas você vive para Deus, porque você está vivendo em novidade de vida, está andando em novidade de vida, que é a parte final do versículo 4. A parte final do versículo 4. Que texto fantástico, né? Que texto fantástico. Né? Então, os versículos de 1 a 10, esses 5 pontos aqui, os 5 primeiros pontos, Paulo demonstra que você tem que saber dessa realidade, que você está morto para o pecado. Tá? E morto em que sentido? Que o pecado não reina sobre você, que o pecado não domina sobre você, que o pecado não tem mais o comando sobre a sua vida, que o pecado não é mais seu senhor, você trocou de senhor. O seu senhor não é mais o pecado. O seu senhor não é mais o pecado, mas sim Cristo. Cristo agora é o Senhor, é Cristo que reina, é Cristo que governa, é Cristo que dá o comando, é Cristo que dá as diretrizes para a sua vida e não mais o pecado. Então você tem dois reis. O pecado, que reinava antes, e foi morto, tá? Foi morto. E o símbolo disso é evidenciado no batismo, tá? Batismo em água, que conforme o o batismo é um lembrete de nossa união na morte e no sepultamento de Cristo. É um lembrete, é só um símbolo, tá? Quando Cristo morre, nós morremos com ele. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Então o batismo evidencia isso, tá? Essas etapas. Por isso que a morte e a ressurreição de Jesus é importantíssimo e são eventos decisivos. E agora, depois de estarmos mortos, esse rei, o pecado, foi vencido, foi morto. Cristo agora, o nosso novo rei, vive em nós e é ele que comanda, é ele que dá as cartas. Nós não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo. Então você tem que saber disso. Tá? Sabendo disso, você vai para o segundo ponto. Aqui, que é o versículo 11. Você tem que considerar. Olha o versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, conforme ele fala no final do versículo 10. Tá? E o sexto ponto, tá? Esse é a terceira subdivisão, a segunda subdivisão, primeira subdivisão, versículos de 1 a 10. Você tem que saber que está morto para o pecado.
tá? A segunda subdivisão, você tem que considerar, tá? Você foi morto para o pecado, que o pecado não domina sobre você, né? Então é a segunda subdivisão. E o sexto ponto aqui é nós precisamos nos dar conta que agora somos aquilo que Cristo é. Ou seja, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, que é o versículo 11. Você tem que considerar isso. Poxa, estar morto para o pecado significa que eu não vou pecar mais? Significa que eu vou viver uma vida totalmente sem pecado, conforme existia Pelágio, conforme ensinava Pelágio, até John Wesley, né? Claro que ele era muito ponderado, mas ele tinha uma ideia que era possível viver uma vida sem pecado, usando Romanos 6, Gálatas 5 e outros textos, né? Que esse batismo de santificação, que para John Wesley é a segunda bênção, capacitava o crente, habilitava o crente para uma vida sem pecado. Né? Nós não cremos nisso. Nós pecamos por pensamentos, intenções, ações, mas isso significa que você não vai viver, né, mais como você vivia antes, mergulhado no pecado, afundado no pecado, né? Morrendo afogado pelo pecado. Não. Isso mostra que o pecado não tem mais domínio. O pecado perdeu a força. O pecado perdeu o poder. Né? O pecado perdeu a mão. Não tem mais domínio. E agora, você sabendo disso, você vai considerar, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você morre para o pecado e você vive para Deus. É uma vida nova. É totalmente diferente. Né? Então, Paulo não está ensinando aqui a perfeição absoluta, que você não peca mais. Não é isso. Tá? Ele está usando morte aqui como metáfora. Tá? Como uma metáfora para falar que o pecado não governa, que o pecado não reina, que o pecado não tem domínio sobre você. Tá? Que são dois senhores aqui. O Senhor, que é chamado de pecado, e o Senhor Jesus Cristo. O primeiro, o Senhor morre, que é o pecado, você não é mais escravo para o pecado, e Cristo, que é o Senhor, né? O nosso Deus, reina absoluto sobre a nossa vida, e nós vivemos agora em novidade de vida e vivemos para Deus. Então você tem que considerar. É o segundo ponto. Tá? Os versículos 12 e 13, né? Que já começa a terceira subdivisão, dos 12, versículo 12 a 14, você sabendo que você foi morto para o pecado. Você considera agora que você vive para Deus. Você não vive mais para o pecado, mas vive para Deus, para Cristo Jesus. Tá? Você agora tem que tomar posse disso. Você tem que tomar posse disso. Você tem que reconsiderar. Não tem essas igrejas que ficam falando tome posse, tome posse, tome posse. Esse texto é bem... cabe essa expressão. Tome posse disso. Dessa verdade que está contida aqui no texto. Né? Os versículos 12, 13, olha só. Sabendo tudo isso, né? Nós entramos aqui no sétimo, na terceira subdivisão e no sétimo ponto. Né? Já que fomos vivificados da morte, devemos oferecer os nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Versículos 12 e 13. Portanto, não permita... Quando Paulo fala portanto, ele está concluindo o raciocínio. Depois de ele falar tudo isso, que você tem que saber que você está morto para o pecado, versículos de 1 a 10. Você tem que considerar, versículo 11, tá? Que você morreu para o pecado, mas você vive para Deus em Cristo Jesus. Então, portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal. Aqui o pecado é visto como rei, tá? Reinando sobre a sua vida, tá? Ditando as regras, colocando a coleira no seu pescoço e te arrastando para onde ele quer. Que veja uma pessoa não regenerado, não salvo, né? Ele não tem domínio. Ele fala, hoje não vou beber.
né? Aí o pecado fala, você vai beber sim, que é o pecado que manda, o pecado que é o rei. E a pessoa bebe. Hoje não vou usar droga, né? Mas o pecado você vai usar sim. Quem manda aqui sou eu, não é você. Quem reina na sua vida sou eu, não é você. E a pessoa vai usar droga. Hoje não vou me prostituir. A pessoa vai lá e se prostitui. Porque o pecado fala, você não se manda, eu que sou o rei. É eu que mando, é eu que dito as regras, é eu que coloco as cartas na mesa, é eu que coloco os pingos nos is. Você não tem vontade própria, eu que mando em você. E quando você é vencido, você se torna escravo daquilo que você é vencido. Por isso que Paulo fala, no versículo 12, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Porque se o pecado reinar, estiver reinando, você nunca foi salvo. Você nunca foi justificado. Você nunca foi regenerado. Você é um religioso, simplesmente. Não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, tá? A sua carne, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, né? E aqui paixões é no sentido de tudo, envolve tudo. Porque nós pensamos aqui que nossa mente, né? Nós pecamos aqui e nós executamos aquilo que pensamos por meio de quê? Por meio do corpo. Evidenciamos por meio do corpo, os pés, das mãos, né? Por isso que Paulo fala para que nós não deixemos que o pecado reine em nosso corpo mortal, fazendo com que, né, obedecemos às nossas paixões. Versículo 13. Também ofereçam os membros do corpo ao pecado, tá? Suas mãos, seus pés, todo o seu corpo. Tá? Ele vai explicar isso aí melhor lá no capítulo 12, né? Versículos 1 e 2, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado. Não ofereça. Como instrumentos de injustiça, cometendo todo tipo de pecado, né? Mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros, o seu corpo, os membros do seu corpo a Deus, como instrumentos de justiça. Oferecer o corpo como instrumentos de injustiça é se oferecer ao pecado, conforme ele falou aqui no versículo 2, versículo 13, versículo 12, que é o seu corpo obedecer às paixões pecaminosas, né? Porque aonde o pecado reina, o pecado manda. Aonde o pecado reina, o pecado coordena. Aonde o pecado reina, o pecado que dá ordem. Aonde o pecado reina, é o pecado que dá as cartas. Aonde o pecado reina, ele que decide o que vai fazer com você, com a sua mente. Ele que controla a sua vida. Você não é senhor. Você é escravo do pecado. Por isso, o justificado, que está no processo de santificação, essa santificação progressiva, ele não pode permitir que o pecado reine, tá? E nem oferecer os seus membros, o seu corpo, para cometer pecado, injustiça. Pelo contrário, parte B do versículo 13. Parte B do versículo 13. Nós temos que oferecer os nossos membros, né, o nosso corpo a Deus, como instrumentos de justiça e não de injustiça. Tá? E o último ponto, o oitavo ponto, sabendo de tudo isso, que o pecado não pode nos dominar, pois a nossa situação mudou radicalmente, né? Já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o final do versículo, o final do capítulo 5, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, tá? E já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não encoraja a prática do pecado, pelo contrário, ela o baniu. Olha o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E sim da graça. Porque é impossível você cumprir a lei sem a graça. Ninguém conseguiu. E a lei apontava o pecado. A lei
mostrava o pecado, mas não dava um antídoto para o pecado, né? A lei aponta o que é pecado e mostra que todo homem é pecador, que todo homem é culpado, que todo homem não é bonzinho, não é santinho, não é queridinho, que todo homem necessita de salvação, né? Da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Por que não terá domínio sobre vocês? Porque vocês já morreram para ele. Vocês já morreram para ele, né? O exemplo disso é o batismo, que eu já expliquei aqui. Né? Nós somos mortos com Cristo, sepultados com Cristo, né? Ressuscitamos com Cristo. Né? O pecado não domina, o pecado não governa, não somos mais escravos do pecado, o pecado não reina sobre nós. Tá? O pecado não dita mais as regras, ele foi vencido, ele foi morto. Tá? Quem reina agora é Cristo. Quem dita as regras é Cristo. E nós temos que oferecer o nosso corpo, né? Os membros do nosso corpo a Cristo, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque fomos justificados, né? E estamos no processo de santificação. Tá? A santificação progressiva. Tá? Aí Paulo conclui: pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então você tem que reconsiderar. Reconsiderar. Versículos de 1 a 10. Tem que saber que você foi morto para o pecado. Os versículo 11. Sabendo que você foi morto para o pecado, está morto para o pecado, você tem que considerar. Considerando, você tem que reconsiderar ou tomar posse dessa verdade que está aqui. E muita gente não sabe disso. Né? Muita gente quer vencer o pecado por seus próprios méritos. Muita gente quer vencer o pecado, né, com obras. Né? Muitas pessoas querem vencer o pecado colocando regras, né? Usos e costumes, que é o cabelo, a barba, é a saia, né? É a roupa. Nada disso vence o pecado, querido. A única coisa que vai te fazer vencer o pecado é a graça de Deus. É Cristo reinando na sua vida. É Cristo dando o comando na sua vida. É Cristo te ensinando, admoestando, redarguindo. É Cristo tomando a dianteira como rei na sua vida. Desculpem, né? Muito tempo falando sem tomar água, a garganta fica seca. Então, é isso que Paulo fala aqui, nessa primeira parte. Livres do pecado pela graça. Deus vos abençoe. Depois estaremos fazendo a segunda exposição desse capítulo, que é os versículos 15 a o versículo 23. Ok? Graça e paz, muito obrigado mais uma vez. Deixa aqui seus comentários, deixa o seu joinha, o seu like, que é de suma importância. Tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Até os próximos vídeos.